Boa noite a todos. Eu sou a Viviana, trabalhadora da nossa casinha de Clementina na segunda-feira. Que nós possamos, nesse instante, de aprendizado, onde nós nos conectamos com um plano maior, que a gente possa se envolver por esses ensinamentos tão maravilhosos de Jesus. Então, muito boa noite a todos que vão estar conosco. Eu peço para que todos consigam, nesse instante, se refugiar, a liberar a mente de toda e qualquer preocupação do dia, para que a gente possa ter esses minutos, ligados a Jesus, ao nosso Pai maior, para que a gente consiga se conectar e ganhar forças, para modificar a nossa visão, de ver, de passar por alguma dificuldade, porque junto a Jesus nós temos sempre essa mão amiga, que nos oferece uma outra porta, que nos mostra um outro caminho. Então que o Evangelho dessa noite, que esses instantes em que a gente está conectado com esses espíritos de luz, com esses espíritos queridos dessa nossa casinha abençoada que tanto nos ampara, nos ajude e nos fortaleça. Então vamos respirando profundamente, elevando o nosso pensamento a Jesus e dizendo a prece com que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças e graças a Deus. Eu venho trazer para vocês o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos falar sobre o primeiro item dele, que é o capítulo que vai falar para a gente honrai o nosso pai e a nossa mãe, E aí, o primeiro item desse capítulo, ele vai falar sobre a piedade filial. E o Evangelho começa nos dizendo assim, que o mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral da caridade e do amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amar se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para eles o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Ou seja, Deus ali na época de Moisés, ele trouxe esse princípio claro, honrai pai e mãe, a gente deve esse poder para ele, depois Jesus veio dizer isso também, E aí, isso tem a ver com a época em que essas palavras foram ditas, mas o importante é que isso foi revisado. Então, o que a gente entende, O maior mandamento de todos é amar ao próximo como a si mesmo, E aí, quando a gente diz isso, como que dentro, de uma família onde a gente pensa que a gente tem uma encarnação tão importante, a nossa vida é tão importante para o nosso desenvolvimento moral, quem nos forneceu essa condição de nós aqui estarmos encarnados? O nosso pai e a nossa mãe. E a gente conhecendo um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, a gente sabe que
esse aceite, né, desse espírito que está vindo, dessa matéria que foi gerada para o nosso espírito, que é o nosso corpo, isso foi um aceite dos nossos pais, né? Então, fisicamente, eles permitiram que houvesse esse tempo de geração, né, da gravidez dos 9 meses, tivesse o espermatozoide do pai, o óvulo da mãe, para que fosse possível um corpo para que o nosso espírito reencarnasse. Então, isso já é uma condição absurda de gratidão pelos nossos pais, né? E ele fala aqui que não são só os pais que geram, mas muitas vezes aqueles pais que adotam, que assumem o compromisso dessa vida, né? Porque em outro trecho do Evangelho ele fala sobre as obrigações do pai e da mãe para com o filho, que são muito sérias, né? O pai e a mãe, quando ele assume esse fato, e aí não só o fato de gerar, mas o fato de educar, de colocar no caminho, é um compromisso muito sério, né, que se é assumido. Mas e o filho, né? E ele tá falando aqui exatamente disso, do amor, da caridade, de você ter esse amor super diferente, exatamente com esses termos, que não é só o amor, né, a caridade em geral, o amor para com o próximo, mas é você ter o respeito, a atenção, a submissão e a condescendência. Por quê? Porque foram eles exclusivamente que dedicaram muito tempo da vida deles para nos dar uma educação, para nos fornecer condições, para nós estarmos aptos para sermos um adulto com condições de tomarmos as nossas próprias decisões, né? Então, olha a grandeza dessa gratidão, né? Por isso que ele fala que a gente deve muito mais do que o amor ao próximo, mas aos pais um amor incondicional, né? Uma submissão, um respeito, uma forma da gente cuidar deles como eles cuidaram de nós, né? Então existe um vínculo muito importante entre os pais, né, e os filhos. Aí é que tá a questão. Então por isso que lá atrás Moisés colocou como mandamento: honrai pai e mãe, né? Porque você vai conseguir a sua terra prometida, o seu lugar no céu, né? Porque até então, na época de Moisés, não tinha essa questão de a gente ter um espírito que tem diversas vidas, né? Então, o objetivo de Moisés era colocar educação nas pessoas. Então, honra teu pai e tua mãe, que você vai conseguir ali o teu lugar numa terra melhor. Quando Jesus veio para dizer honra o teu pai e a tua mãe, porque, né, a tua conquista será num outro reino, Jesus já estava começando a introduzir as pessoas que já estavam um pouquinho mais baseadas, mais educadas, tinham menos condições, de que aquele que vai cumprir esse mandamento, né, de respeitar os pais, de amar profundamente, de ter essa submissão, esse respeito eterno, né, esse carinho absoluto durante toda a vida, ele vai conquistar as benesses da verdadeira vida, que é a vida do nosso espírito, né? E aí muitas vezes, por que eu tô começando a chegar nessa questão? Porque muitas vezes alguém vai dizer assim: ah, mas, por exemplo, meu pai me abandonou, eu tenho um pai de criação, um pai adotivo, este sim me ama, mas é o pai, né? Ou se não, eu tenho um pai e uma mãe que, eles não ligam muito, me deixaram aí, enfim, eu tenho algumas mágoas por conta de alguma coisa. Mas é aí que está o ensinamento de Jesus. Independente da atitude do pai e da mãe, essa lição cabe a Deus julgar, porque todos nós somos filhos dele e todos nós temos que conseguir esse nosso verdadeiro sentimento, que é aquilo que ele quer, né? Da gente o amor sincero, a caridade absoluta e esse amor tão importante. Então, não cabe a nós, filhos, né, querer tomar tal e tal atitude por conta da reação da atitude dos nossos pais, né? Então, nós como filhos, independente do amor, da educação, das condições que nos foram ofertadas, cabe a nós
termos esse amor, essa piedade filial, ou seja, esse devotamento e gratidão, simplesmente por quê? Porque nós temos consciência, né? Porque a gente, estudando essa doutrina bendita de Jesus, a gente já sabe que a responsabilidade nunca é do outro, a responsabilidade é nossa. Então, se nós queremos nos melhorarmos, aí é um bom começo. Independente da atitude dos pais, nós devemos amor e gratidão. Por quê? Porque nós já conhecemos a doutrina de Jesus. E a gente sabe que Jesus só pede pra gente para que a gente tenha amor, para que a gente tenha compaixão para com o próximo, não é isso? Então Jesus não fala ali muitas vezes que você tem que perdoar os inimigos, que você tem que oferecer a outra face. Então você imagina isso quando ele fala de uma maneira geral. Agora imagina para com os nossos pais, aqueles que permitiram que a gente estivesse encarnada, que permitiram para a gente oferecer uma célula do corpo deles para que a gente tivesse um corpo físico, que eles permitiram de tal forma que a gente abrigasse o lar deles, que eles passassem tempo se dedicando a trocar as nossas fraldas, a nos dar a alimentação, a fazermos a gente ter a menor condição, que sejam as principais de higiene. Como eles fizeram isso, muitas vezes, nem para todo mundo existe um amor ou uma lembrança muito boa, mas eles fizeram. E aí é que o Jesus está atentando a gente. E se a gente está como filho, a gente deve essa piedade filial. A gente deve esse amor. E aí é aquele exercício que todo o evangelho faz a gente retomar. Sempre vai existir aquela lembrança boa. Um momento gostoso em que a gente deixa escondidinho ali na caixinha e prefere cultivar os sentimentos que não são bons. Então, aquelas lembranças que permitem com que a gente tenha certos sentimentos ruins. Ah, mas, poxa, teve aquela ocasião, aquilo me deixou tão chateada. E a gente, é natural da gente tá isso sempre em tique na lembrança e a gente guardar aquilo que é bom. Então vamos retomar os exercícios do contrário. Esse é o papel do evangelho. É fazer com que a gente esconda, guarda na caixinha esse sentimento, porque nós temos compreensão que se muitas vezes isso aconteceu é porque talvez os nossos pais não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo, né? Desse conhecimento do Evangelho de Jesus, desse amor único, né? De sabermos que é a gente que pode transformar a nossa vida. Como? Enxergando de outra forma os problemas, né? Então, por que a gente não relembra esses momentos bons para cultivar, né? Trazer de volta esse amor, esse respeito, essa gratidão para com os nossos pais, né? Então, esse é o papel dessa noite, é a gente lembrar, né? Fazer esse exercício dessa lembrança maravilhosa de momentos tão bons. Muitos vão ter muitos momentos, né? E já tem uma gratidão enorme pelos pais, mas ressalvo aqui, a gente ter certeza de que esse é o caminho certo, né? O caminho certo é a gente cuidar dos nossos pais, é a gente zelar pelo conforto, para que eles possam ter a melhor velhice que eles, né, possam ter, que a gente faça de cada momento um momento único para lembranças maravilhosas, né? Porque a gente nunca sabe o dia em que a gente vai poder dar um beijo, dar um abraço, ou que a gente não vai poder mais, né? Então, cada momento disso é um grande passo para nós, né? E um presente de Deus para com a nossa alma, para quando a gente tá realmente seguindo aquilo que Jesus nos pediu, né? Que o Pai, que o nosso Pai maior quer de nós, né? E aí essa gratidão vem dele também, que é nosso Pai, né? Então, cada vez que a gente consegue cumprir um desses mandamentos, ele fica super feliz com a gente, né? Então, a gente faz, cada vez que a gente sente esse amor e essa gratidão, né? Pela existência dos nossos pais, né? Ou até pelas dificuldades e problemas que eles possam vir a causar ou ter, né? O trabalho que eles nos dão, mas que a gente faz com amor, ao nosso Pai maior, que nós estamos também
agradecendo, que nós também estamos fazendo com que ele sinta amor e alegria, né? E esse exercício de gratidão, de amor única para com os pais, ele é incrivelmente satisfatório, né? E aí a gente se sente aliviado mesmo, né? Quando a gente consegue trazer para os nossos pais esse sorriso, né? Essa gratidão deles de saber que eles cumpriram, né, o seu dever. É claro que quando já existe uma vida toda de gratidão e de amor, ótimo, nós estamos no caminho certo. Mas para aqueles que ainda têm algumas dificuldades, né, alguns momentos em que, nossa, isso é tão difícil de aturar, esse evangelho seja fortificador, né, para a gente olhar por outros olhos e sentir essa gratidão única, né, porque sem eles a gente não poderia estar aqui nem escutando esse evangelho maravilhoso de Jesus, essa palavra, né, tão nobre. Então, como que a gente torna mais leve, né, todo esse passar, muitas vezes, de sentimentos que nos ferem, que nos machucam, e a gente tendo, né, baseado em todo o evangelho de Jesus, esse fortalecimento de pensar que se eles não fizeram por nós, ou fizeram alguma coisa que nos magoou, que nos deixou chateado, é porque com certeza eles não tinham a compreensão, né, talvez do dever, mas tiveram sim, né, como espíritos, a grandeza de nos aceitar. Então, sejam os pais biológicos, sejam os pais adotivos, né, olha a gratidão que a gente já deve por eles, né, porque são muitos os espíritos que precisam reencarnar, né, e não tem oportunidade porque as pessoas hoje não querem muito mais ter filhos, né, então imagina a fila para a gente retomar e continuar a nossa evolução. Então olha como nós devemos ser gratos, né, por essa oportunidade de estarmos reencarnados, como os nossos pais foram importantes para a gente, né, então baseado simplesmente nesse momento, mas imagina, né? Eu tenho certeza que existe uma infinidade de momentos e de ocorridos na vida em que esses pais, né, fizeram pela gente, né? Com certeza, quantas coisas eles nos protegeram intuitivamente pelo anjo da guarda deles, de nos tirarmos de algum problema sério, de algum problema maior. Quantas vezes eles não brigaram conosco para que a gente não fosse num lugar que a gente achava uma delícia, né? E aconteceu um problema maior e eles nos salvaram com essa atitude. Então, olha a gratidão que a gente deve a esses pais, né? Como realmente é importante esse amor, né, que a gente tem por eles. Então, quando existe mágoa ou ressentimento, ou existe alguma outra dificuldade, vamos retomar esses pensamentos de coisas que parecem tão pequenas, mas são tão importantes, porque falam com relação à nossa vida, né? Então, se nós estamos aqui tendo essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, estudando mais um dos capítulos e dos ensinamentos dele, olha a bênção, isso nós devemos a quem? Aos nossos pais, né? Então, eu gostaria de retomar e pedir para todos vocês, né? Esse amor, essa piedade filial, que é tão importante, né? E tão grato quanto é necessário esse amor para com os nossos pais. Aqueles que já não têm mais, que já deixaram, né? Os pais já partiram para retomar a pátria espiritual, e estão escutando esse evangelho, façam uma oração com gratidão, com carinho, com o pensamento de tudo aquilo de bom que eles fizeram, né, por vocês. Com certeza os espíritos de luz, os nossos anjos de guarda, levam esse sentimento aonde eles estiverem, né? E a gente fica com o coração mais em paz, porque quando existe amor, existe um envolvimento de luz, uma paz no nosso interior que realmente nos engrandece, nos fortifica para que a gente leve a semana de uma maneira muito mais tranquila. Então, o caminho é amar, né? Então, muitas vezes amar a qualquer um é muito difícil, mas vamos começar como eles disseram aqui no Evangelho, né? Pelos nossos pais, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, né? Que uma coisa é muito ligada para outra. Muitas vezes
Hoje a gente é filho, mas amanhã a gente vai ser pai, né? Vai ser mãe. E aí é uma sequência isso de sentimento, né? O quanto isso é importante. Se nós estamos juntos numa família, é porque precisamos acertar as arestas. E nada como a convivência, né? Como atitudes simples nos fazem tornarmos melhores, né? Por conta disso, eu vou contar uma historinha para vocês de um livro. Ela é muito bonitinha, uma história simples, e até essa relação, né, e esses pequenos ensinamentos de pai para filha, pai para filho que passa e que marcam a nossa mente, né, com essas lembranças boas. Chama O Remédio. Graças a um estratagema de meu pai, aprendi ainda muito novo a dominar os meus acessos de raiva. Eu e meu irmão brigávamos a cada instante e tínhamos grandes e frequentes turras. Um dia, vendo-nos encolerizados e sem se zangar, meu pai deu a cada um de nós um pedaço de trapo e levou-nos para perto de uma porta envidraçada. Vocês vão limpar o mesmo pedaço desta vidraça, mas cada um de um lado. Comecem por aqui. No princípio, obrigados a ficar olhando um para a cara do outro, estávamos sisudos e aborrecidos. Mas não tardou muito e ambos, meu irmão e eu, caímos numa estrondosa gargalhada e a zanga ficou esquecida. O riso, disse-nos papai, é o melhor remédio para a cólera. Ainda hoje, quando me irrito contra alguém, imagino que cara faríamos vendo-nos através de uma vidraça, frente a frente, a dar-lhes lustro, e sempre a minha cólera se esvai. Olha só, né? E quantos são, se a gente for procurar no baldinho, né, da nossa infância, quantos são os ensinamentos maravilhosos que os nossos pais nos deixam, né, para a vida, como esse, né? Como que a gente faz para se livrar da cólera? Olha só. Gente, uma boa noite, muita paz e muita luz durante toda a semana e, acima de tudo, muito amor. Até mais. Obrigada pela oportunidade.